e trazer para vocês aqui alguns elementos de reflexão a respeito da conjuntura política. Pode parecer enfadonho o que eu vou falar aqui, mas pode ser também extremamente útil no sentido de organizar o pensamento de pessoas que são formadores de opinião como vocês, lideranças bancárias. Nós estamos num pano de fundo na conjuntura muito preocupante, que sempre que há esse tipo de combinação em qualquer país do mundo, é sinônimo de crise, é sinônimo de risco fiscal para qualquer país. É o fato de que, no caso brasileiro, nós temos um poder executivo, um governo fraco, um Congresso corporativo, um judiciário midiático e uma imprensa tendenciosa. Quando isso acontece, independentemente de qualquer outro aspecto, já se caracteriza como uma combinação extremamente perversa, complicada e é sinônimo de crise. Para completar isso, nós temos um ambiente político, né, e social absolutamente confuso, marcado por escândalos de corrupção, crise política ou crise na relação entre os poderes, um sentimento de frustração com o desempenho do governo frente ao que apresentou em termos de proposta e de programa durante a campanha eleitoral, né? Medidas de ajuste fiscal de caráter recessivo, queda da popularidade da presidente e riscos iminentes de manifestações populares de grande dimensão. Então, num quadro desse, o grande desafio, a grande preocupação é não sucumbir ao desalento e à desesperança. Porque um ambiente tumultuado dessa natureza não favorece aos mais pobres, aos assalariados. Ele cria condições para que as forças de mercado reduzam a importância dos governos e do Estado sobre a economia e na regulação das relações, especialmente relações de trabalho, e, portanto, retira dos trabalhadores o seu principal instrumento de luta, que são as garantias de natureza sindical e as garantias de natureza trabalhista e previdenciária, que dão a ele certa segurança para fazer o enfrentamento, a luta com as demais forças. Os desdobramentos desse quadro vão se dar agora entre os meses de agosto e setembro. Nós vamos ter uma maior nitidez desse quadro político. Vem agora um julgamento pelo TCU das contas da Presidente da República em relação a 2014, analisando basicamente dois aspectos: se houve ou não pedaladas ou adiamento de pagamento e se houve descumprimento ou não da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se o TCU recomendar a rejeição das contas, a oposição tem na mão um instrumento capaz de justificar a apresentação de um eventual pedido de impeachment. O segundo aspecto diz respeito à doação oriunda de, entre aspas, propina, oriunda de corrupção, para a campanha eleitoral. O TSE vai analisar novamente isso. O Congresso Nacional está numa crise muito complicada, com seus dois presidentes da Câmara e do Senado envolvidos na Lava Jato, e tem previsto aí uma série de manifestações, sendo que uma de enfrentamento ao governo, programada para o dia 16 de agosto, que, dependendo da sua dimensão, também pode reforçar essa campanha na direção de um eventual afastamento governamental. Vou já dizer o que motivou isso e depois tecer algumas considerações dentro daquela linha que mencionei de organizar o raciocínio. A dificuldade do governo decorre de dois aspectos: de erros na coordenação política e de erro na condução da economia. Essencialmente de ausência de política, de falta de diálogo. O governo se comunicou mal na definição dos marcos regulatórios e também nas conquistas sociais que proporcionou à população brasileira ao longo desse período. Então não dialogou com o mercado, não dialogou com o Congresso, nem com os movimentos sociais.
criou perante o mercado uma desconfiança, o mercado financeiro muito grande, com a chamada contabilidade criativa, que foi o fato de, em lugar de reduzir a meta de superávit, criar artifícios como a antecipação de receita de estatais para fechar esse superávit. E isso foi muito ruim do ponto de vista das expectativas do mercado em relação ao próprio governo. Além disso, tem uma outra razão de fundo, que essa é a central realmente, que é o fato de que a presidente, quando assumiu, ela elegeu uma obsessão benigna, que era reduzir a taxa de juros no Brasil. Para isso, modificou a forma de remuneração da poupança, determinou ao Banco Central que reduzisse a taxa Selic e determinou aos bancos oficiais que, mediante concorrência, reduzisse o spread bancário. Isto, para o capitalismo, é uma agressão, é uma violência, para eles é inaceitável. É um tipo de atitude no sistema capitalista que só se faz com o inimigo absolutamente rejeitado na sociedade. E o banqueiro é essa figura. Ninguém gosta de banqueiro, nem banqueiro gosta de banqueiro. Então era o inimigo ideal para fazer isso. Isso trouxe uma qualidade de vida, uma melhoria de condições muito significativa para a população, especialmente para os assalariados, em decorrência dessa redução. Só que a ausência de diálogo, o fato da presidente não escutar, faz com que dê a ela uma autoconfiança cega. Ela então transpõe esse modelo de reduzir margem de lucro ou de impor taxa de retorno para um setor, que é inaceitável para o capitalismo, mas que não há solidariedade na sociedade, nem de outro segmento do mercado, ao mercado financeiro, porque também esses outros setores são extorquidos pelo mercado financeiro. Então, é o tipo de inimigo ideal que, nesse, é tolerável você ter esse tipo de postura. O que o governo faz? Ele leva esse modelo para a energia, para portos, ia levar para a mineração, para rodovias, etc. Quando faz isso, ele perde a solidariedade desse outro segmento empresarial. A gente tem informação de bastidores que na negociação dos marcos regulatórios da energia, os empresários chegaram a dizer, dos concessionários, que dariam os 18% que a presidente queria de redução na tarifa e faria isso ganhando na escala, na competitividade, na gestão, na produtividade, etc. Mas ela não fez questão de constar no marco regulatório que nenhuma empresa poderia ter um retorno superior, inicialmente a 3,5%, depois chegou em torno de 6%. E as empresas que ou renovavam a concessão naquelas bases ou não renovavam, aceitaram renovar com a esperança de que a presidente se enfraquecesse e mudasse isso. Mas enquanto ela não mudasse de opinião, não investiria um centavo por a seguinte razão. Os investimentos, os investidores, quem compra ação na Bolsa dessas empresas que exploram essa atividade, quando são estrangeiros, tem na sua regra corporativa que não pode investir em empresa que tem margem de retorno limitado por marco legal. Né? Tem limite de lucro. E quando é o empresário, de um modo geral, ele também não vai, porque ele tem outras alternativas. Então, o que aconteceu? As pessoas simplesmente cruzaram os braços, não investiram absolutamente nada, e se somaram ao mercado financeiro no combate ao governo. O mercado financeiro quintuplicou o seu gasto com publicidade, contratou vários, ou incluiu nas suas folhas vários analistas econômicos. Se você encontrar entre os 10 que existe, 2 que não estejam na folha lá, é raro. Existem 2, mas todos os demais estão, exatamente numa campanha de desqualificação do governo nesse período inteiro. A presidente só veio se dar conta desse erro em relação ao setor empresarial, a hostilidade do setor empresarial em relação a ela, quando a Vale do Rio Doce fechou uma mina de potássio lá na Argentina, e essa mina desempregou 5 mil pessoas diretamente e 15 indiretamente. A presidente de lá ligou para daqui e pediu para que ela intercedesse junto à Vale para não fechar a mina lá na Argentina. E ela ligou para o presidente da Vale, o presidente da Vale disse para ela o seguinte: presidenta, nossa empresa tem uma regra na sua governança corporativa que ela não fica um único país, um único dia, em nenhum país, inclusive no Brasil, se esse país
fizer uma lei determinando duas obrigações para a empresa, ou duas limitações. Uma é a participação especial e a outra é limitar a taxa de retorno. Eram os dois principais artigos do Código de Mineração que a presidente já tinha lido 16 vezes. Eu estou dizendo 16 porque, por acaso, quem levou para ela ler 16 foi um amigo meu, corrigindo vírgula. Mandou imediatamente tirar do projeto esses dois artigos, mas já era tarde. Para o mercado, a presidente já era vista como alguém intervencionista contra o mercado, contra o lucro, contra o setor privado em geral, contra o capitalismo, enfim, completamente estigmatizado. Então, a perspectiva, mesmo botando Levi, Jesus Cristo, quem ela quiser lá na fazenda, vai ter muita dificuldade para resgatar a confiança. Então, o quadro é realmente preocupante do ponto de vista do investimento nessa perspectiva. O outro problema que o governo cometeu foi na relação com o Congresso e na relação política de um modo geral, né? Em lugar de, para a eleição de 2014, estabelecer uma aliança prioritária com os partidos de esquerda e centro-esquerda, o governo, o PT, a presidente, estimularam a criação de partidos de centro-direita, como o PROS e o PSD, e o PMDB interpretou aquilo como uma tentativa de esvaziamento do PMDB como partido prioritário na aliança, e começou a resistir a partir dali. Tem a eleição, o PSB, PSD e PROS recebem 2 ministérios estratégicos, cidades e educação, e o PMDB confirma ou aumenta a sua convicção de que o governo realmente quer deixá-lo como parceiro secundário. E começa a criar toda sorte de dificuldade para o governo, lá no Congresso, etc. Ato contínuo tem a eleição para a presidência da Câmara, em que o PT lança um candidato contra e o do PMDB ganha a eleição em primeiro turno, sem precisar dos votos da oposição. Então vem muito forte. Tá? E para fechar esse quadro, do ponto de vista da hostilidade do PMDB em relação ao governo, acontece que os presidentes da Câmara e do Senado são envolvidos na Lava Jato e eles atribuem isso ao fato, à ação do governamental. E, portanto, continuam criando toda sorte de dificuldade para o governo, a ponto de ter obrigado o governo a trocar sua coordenação política. Isso, do ponto de vista dos interesses gerais da população, foi trágico, porque o Michel Temer, embora ele traga mais governabilidade do que estaria um nome do PT, mas ele separa o que é interesse do governo daquilo que é interesse de partido e interesse da sociedade. Significa dizer o seguinte, que todas aquelas políticas públicas de interesse do povo, se não for de iniciativa do governo, ela não ficará entre as prioridades do governo do ponto de vista do acompanhamento. Então, por exemplo, terceirização. Eles entendem que é um assunto de sociedade, de trabalhadores e empregadores, que o governo não deve se meter nisso. Por isso que passou relativamente fácil lá na Câmara. Então, este foi um dos aspectos. Feito essa preliminar aqui dos dois problemas centrais, alguém já deve estar indagando, diz, bom, pode haver impeachment da presidente? Digo a vocês, depende desses acontecimentos que eu mencionei, mas o meu sentimento é que não, porque você precisa de um fato determinado, muito claro, e a presidente não tem as digitais dela pessoalmente envolvidas nisso. Então, das instituições não partirá. Agora, não partirá porque não existe fato determinado, mas também, e talvez principalmente, porque não interessa à oposição em geral e ao PSDB em particular, porque a substituição da presidente da República, a sua destituição, o seu impedimento, faz com que o vice assuma. Quando há impeachment, isso no mundo inteiro é assim, forma-se um governo de união nacional e as oposições têm a obrigação moral, como as responsáveis pela derrubada do governo anterior, de dar sustentação ao que chegou. E logo o PSDB deixaria de ser alternativa de poder na sequência. E o PMDB poderia se viabilizar como tal, Michel Temer presidente. Então não interessa ao PSDB. Não interessa ao PMDB porque ele, como membro do governo, mas sem a titularidade, ele tem mais condições de arrancar concessões do governo, porque não está no foco dos holofotes da imprensa, do que sendo titular, e ainda mais no momento de dificuldade.
Não interessa à grande mídia que, do ponto de vista comercial, está muito mal, e ela quebra se não tiver um governo para bater. Um governo de união nacional não vai ter fatos, né, que motivem a opinião pública a comprar jornal, etc. Embora a grande imprensa ainda continue fazendo opinião de forma assustadora. 70% de tudo que circula nas redes sociais é oriundo ou tem como fonte a grande imprensa. E não interessa ao establishment, ao poder econômico, por a seguinte razão: porque nada mais conveniente ao poder econômico do que um presidente da República fraco, que fará concessões que outro presidente, mesmo que pense ideologicamente como o mercado, não fará tamanhas concessões, porque o estado de necessidade faria o governo fazer essas concessões. Então, o objetivo em curso é exatamente isso, ou seja, é manter a presidente com baixa popularidade e desfazer todos os marcos regulatórios que ela fez, e tem muitos. Por exemplo, tem um extremamente importante: a exigência de conteúdo nacional. As empresas estatais e o governo, de um modo geral, têm que, no mínimo, contratar ou comprar bens e serviços de empresas nacionais de, no mínimo, 50%. Isso é uma garantia para a indústria nacional, para gerar emprego localmente. Isso é um dos marcos que, certamente, será mudado. A questão da Petrobras, esse regime de partilha ou de concessão, enfim, uma série de pontos. Agora, para compreender esse ambiente que a gente está vivendo, a gente pode, é bom que faça isso, faça um pouco do resgate do que aconteceu na última década, um pouco do que aconteceu no país nos últimos 12 anos em particular. Nós vivemos um momento extremamente auspicioso e o governo não soube politizar aquelas conquistas e garantias que foram proporcionadas ao longo desse período. E todos nós sabemos, ninguém aqui é ingênuo, que as prioridades governamentais dependem da visão de mundo do governante, da sua ideologia. Se ele é um sujeito liberal, ele reduz o Estado, reduz a intervenção governamental e entrega para o mercado todo. Ele, portanto, não utiliza o aparelho de Estado, seus instrumentos, para impulsionar a atividade, distribuir renda e lucro. Se tiver uma outra visão, ele vai fazer o sentido inverso. Então, nós tivemos uma década, praticamente, um pouco mais, de redução das tensões sociais e da pobreza. Isso é diagnóstico. Crescimento regular do emprego e da renda. Baixas taxas de desemprego. Oportunidades escolares crescentes, sonhos de ascensão social, cortejamento pelo comércio, pelos bancos, pelas seguradoras, pelas financeiras, de todo mundo que tinha renda, seja como assalariado, seja como beneficiário de algum programa social. Aqui todos nós, no nosso passado, para ter direito, para conseguir um cheque especial, era uma tortura. Hoje o sujeito recebe em casa, tendo bolsa. Então, houve uma possibilidade de acesso a bens e serviços que não existia no passado, né? Isso é qualidade de vida. Só que, como não houve a politização, o cidadão atribui isso ao seu mérito pessoal. Não atribui a políticas governamentais, a incentivos governamentais. E ele acha que isso aconteceria independentemente de quem estivesse à frente do governo, independentemente da conjuntura, né? E isto, convenhamos, é ignorância política. Porque se pegar esse cidadão e colocar no Haiti, na Venezuela, na Argentina hoje, né, ele, por mais talentoso que ele não vai ter oportunidade. E quem cria oportunidades é os mecanismos de intervenção na política econômica que o governo utiliza, e que o Marx aqui mencionou vários deles. Então, esse foi um aspecto. O segundo aspecto diz respeito a essa questão do combate à corrupção e da ampliação à transparência. Na última década, foram aprovadas no Brasil várias leis que facilitaram o acesso à informação e forneceram meios e forma de combate à irregularidade, desvios, etc. Então, a afirmação de que a corrupção aumentou nos últimos anos, ela não tem base empírica.
Por quê? Porque antes não existiam alguns instrumentos, como eu vou listar para vocês aqui agora. Lei da transparência, que é a lei que obriga a disponibilização em tempo real de todos os gastos nos 3 níveis de governo. Lei Complementar 101 de 2009, conhecida como Lei Capiberibe. Lei de captação de sufrágio ilícito, ou seja, aquela que aceita como ilícito a evidência do dolo para efeito de cassação de candidato de registro. Antes você tinha um crime. Esse crime foi tipificado como fraude e facilitou de 2006 para cá, é a Lei 11.300, a cassação de dezenas, centenas, milhares de prefeitos, deputados estaduais, vereadores, etc., graças a esse mecanismo de moralização. A Lei do Ficha Limpa, Lei Complementar 135 de 2010. A Lei Geral de Acesso à Informação, que permite qualquer cidadão se dirija a qualquer órgão do governo e peça qualquer informação de seu interesse particular ou geral. A lei, que é a Lei 12.527 de 2011. Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, foi atualizada em 2011 e permitiu que o COAF pudesse rastrear dinheiro com facilidade. Isso não existia. Lei de conflito de interesse. O cidadão que ocupa um cargo público e praticar advocacia administrativa, essa lei é rigorosa com ele. E aquele que é correto, quando sai, tem direito à noventena, ou seja, ele fica proibido de trabalhar durante um período, 6 meses, mas ao longo daquele período ele recebe a sua remuneração. Lei de responsabilização da pessoa jurídica ou lei anticorrupção. Foi graças a essa lei que nós temos empresário na cadeia. Antes você tinha só a figura do corrupto, agora se tem do corruptor. Foi essa lei que instituiu. É a lei 12.846 de 2013. Tem a lei de delação premiada, ou a lei que trata dos crimes das organizações criminosas. Lei 12.850, que é agora 2013, e que foi graças a ela que foi possível descobrir, desbaratar essa quadrilha que assaltava os cofres públicos, que não começou agora, vem de antes. A emenda à Constituição que permite a apreciação de veto aberto e também cassação de mandato. Então, estou citando aqui algumas, não estão todas aqui, para mostrar o seguinte, que corrupção tem que ser punido com rigor da lei. E ela fica evidente na medida em que você dá transparência, dá mecanismo de controle. Além disso, nesse período, nunca houve um período na história em que a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o COAF, etc., tivesse tanta liberdade para atuar. Alguém pode pensar aqui, bom, Toninho, mas você está fazendo uma defesa do governo? Não estou fazendo uma defesa do governo. Estou dizendo o seguinte, não vamos enveredar nessa fúria persecutória, porque o país, como o Brasil atualmente, que tem mais fiscal da despesa do que fiscal da receita, está condenado ao fracasso. Porque enquanto tem poucos para trazer recursos, tem poucos para inviabilizar a sua aplicação e engessar. Hoje um gestor público não toma uma decisão. Se você chegar no INSS, faz um checklist de 20 itens para a sua aposentadoria. Se o atendente tiver dúvida em um, ele indefere. Isso é um escândalo. Por quê? Porque ele está com medo de perder a sua aposentadoria. Então, essa fúria persecutória é muito grave. Então, é isso que fez... Tudo isso que fez com que a percepção da sociedade sobre o governo, de um modo geral, é que tudo que esse governo fez nesse período foi conjuntural. Ou seja, não se sustenta no tempo, já acabou, já foi anulado. E aí o que foi dado evidente, a redução da taxa de juros que já aumentou, a redução da tarifa de energia elétrica que já subiu, congelamento do preço do combustível que já subiu, a zeragem dos impostos federais sobre a cesta básica voltou a subir. Agora, também, de novo, isso é importante, sem contextualizar, era importante para o Brasil segurar o preço dos combustíveis numa conjuntura de seca em que jamais houve na história do país
né, em que o governo teve que, com o esvaziamento dos reservatórios, teve que acionar as termoelétricas para manter o país com energia, e as térmicas são movidas a combustíveis fósseis. Se não tem o incentivo, elas ou fechariam ou a inflação dispararia. As exportações são todas escoadas por rodovias. Se aumenta o preço do diesel também. Então utilizou essa empresa como para fazer política anticíclica e tem que assumir isso, né? Mas não, fica numa postura, não sabe enfrentar esse aspecto, e o fato é que a percepção que fica é que há uma degradação moral no país, e que houve negligência, incompetência, etc. Esse ambiente levou, em 2013, a que milhões de pessoas fossem às ruas se manifestar em 4 das 5 dimensões possíveis da cidadania. Na dimensão de eleitor, de contribuinte, de usuário de serviço público e de consumidor. Mas ele não foi na dimensão de assalariado e trabalhador, porque tinha emprego e renda. Nós, da esquerda, do movimento sindical, ficamos numa postura, naquela oportunidade, de criticar a manifestação como uma coisa golpista. Isso foi o maior erro que se poderia ter cometido, porque se milhares de pessoas foram às ruas, elas tinham razão, e eu vou provar aqui para vocês que tinham razão. E que precisava alertar o governo, porque ele não dialogava, não estava atento para os problemas. Na dimensão de eleitor, o cidadão protestou com toda a razão do mundo, porque o eleitor é o titular do poder. Numa democracia representativa, ele delega para que alguém, em seu nome, possa fiscalizar, legislar, alocar recurso público ou administrar. Mas o faz com base num programa, com exigência de prestação de contas e alternância no poder. No Brasil isso está sendo desrespeitado. E não é apenas no plano do legislativo, não. Em outras representações também. É preciso uma reflexão urgente, senão se deslegitima. Se não tiver legitimidade, representatividade e sintonia com os representados, vai perder essa condição de representante e certamente perderá para outros atores que não têm nenhuma afinidade ou compromisso com valores. Na dimensão de contribuinte, o cidadão também foi com razão, porque naquela oportunidade em particular, junho de 2013, estavam sendo construídos estádios que pobre não iria frequentar. As manchetes de jornais é que o BNDES estava dando dinheiro para, entre outros, para Eike Batista, que é esse empresário que a gente já sabe quem é, né? Denúncia de corrupção. Então a população tinha claramente o sentimento que ela estava pagando muito imposto e que esse imposto estava sendo canalizado para finalidades alheias àquela que deveria ser a principal motivação da instituição de imposto, que é corrigir os desequilíbrios, né, impulsionar o crescimento, etc. Tal. E nessa dimensão também protestou com razão. Embora, e é bom sempre chamar atenção para isso, no Brasil há uma injustiça, e o Max mostrou aqui, na carga tributária. Ela incide mais sobre salário e sobre consumo, e menos sobre renda, sobre patrimônio, né, sobre grandes fortunas, etc. Então é uma carga muito indireta, e ela precisa ser direta. Então tem que constatar que há objetivamente essa injustiça. Mas há um aspecto que a gente precisa prestar atenção nisso, é que na destinação dos recursos arrecadados há alguma justiça. Algo em torno de 60% de tudo que o governo federal arrecada é distribuído diretamente para pessoas, sem intermediários. Não existe paralelo no mundo. Isso vai desde pagamento de Bolsa Família, benefícios sociais, seguro-desemprego, assistência social, previdência social, salário de servidor, previdência de servidor, etc. Tal. Isso representa algo em torno de 60% do que o governo arrecada. É muito dinheiro. É graças a isso que nós temos paz social no Brasil, porque o sujeito que nunca contribuiu para a Previdência, tem lá um programa assistencial de um salário mínimo ou previdenciário no seu município lá no interior, e ele vira arrimo de família. O filho, o neto ficam lá na localidade, consumindo lá, né, movimentando o comércio lá, e não vem para os grandes centros se não tivesse essa proteção social para se prostituir, para assaltar, etc.
A outra dimensão, de usuário de serviço público, também tinha razão o cidadão. Serviço público de saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, transporte, etc., é de má qualidade. Aqui também cabe uma observação. É de má qualidade não é porque é prestado pelo Estado, não. É de má qualidade porque é insuficiente. Se, por hipótese, tirássemos de circulação 50% da nossa população, nós teríamos escola de qualidade para todo mundo, mobilidade urbana excelente, hospitais e equipamentos para atendimento, etc., medicamento, tudo isso. Então está faltando mais Estado nesse processo. Mais governo, mais agente público. E é democrático. Porque qual é a diferença entre o pobre e o rico no trânsito? O rico está no automóvel e o pobre está no ônibus, mas os dois estão engarrafados. Qual é a diferença no hospital? Se você for no SUS, você demora a ser atendido, mas você tem um atendimento em que o médico te olha, te apalpa, conversa contigo. Você vai no privado, é mais rápido, mas o sujeito não te olha, faz esse exame, você volta, faz o outro. E você é só uma máquina de fazer dinheiro e ele não te examina em momento algum. Na educação, a pública na universidade é melhor do que no ensino médio e fundamental privado. Ou seja, há algum... O pobre na rua está sendo assaltado, o rico está dentro da mansão dele, mas está enjaulado, está cheio de segurança em volta. Então, desse ponto de vista, é até democrático. E, por fim, na dimensão de consumidor, quando a inflação volta a subir, os juros voltam a subir, o cidadão também tinha razão. Então, nós deveríamos ter nos atentado para isso, ter assumido e sistematizado essas bandeiras, porque essas manifestações foram convocadas por redes sociais, onde houve isso, Primavera Árabe à prova, foi uma tragédia, porque você não tem liderança capaz de sistematizar as reivindicações e negociar e pressionar as autoridades no regime representativo para que implemente aquelas políticas públicas. Como não houve isso, governo nenhum vai tomar essa iniciativa. E qual é a consequência disso? Como os setores organizados não estavam presentes, não cuidaram disso, não aconteceu nada. Quando não acontece nada, a população se frustra e a consequência naquilo que significaria mais Estado, mais governo, mais e melhores serviços públicos, mais ética na política, acontece o contrário, porque a população fica indignada e aí não raciocina mais politicamente, passa a desqualificar a política, a desqualificar os agentes públicos, as instituições, e isso é trágico, porque não há solução para os problemas coletivos fora da política. Todas as conquistas do processo civilizatório foram resultado de decisão política. Os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, direitos difusos, coletivos, bioéticos, todos eles. E quando se desqualifica a política, está se desqualificando, e está se qualificando o mercado, que tem por objetivo a competitividade e o lucro. Não tem compromisso com valores, com justiça, com coisíssima nenhuma. Que se dane. Para o mercado, a mortalidade infantil é benéfica. Porque você tem menos gente precisando de hospitais públicos, de escolas públicas, etc. Então você tem... E a desqualificação da política são dois tipos de pessoas que fazem. Os desinformados, que o fazem por ignorância, são as potenciais vítimas disso, e os mal intencionados, que afastam as pessoas desse processo e se apropriam do aparelho de Estado, que tem 3 monopólios, o Estado, que enquanto não inventar outro modo de organização social, ele vai continuar existindo, que é o monopólio de impor conduta e punir seu descumprimento, chamado poder coercitivo, poder de arregimentar exército, de usar a violência para fazer valer decisões de Estado. O poder de legislar, ou seja, fazer leis obrigatórias para todos, na área distributiva, redistributiva, regulatória, etc. E o poder de tributar. E dependendo do modo como tribute, você pode facilitar ou não a vida das pessoas. E é disso que quem desqualifica a política quer se apropriar, quando faz conscientemente. E quem faz por ignorância, coitado, se dá mal. Então, tem essa manifestação em que a população vai à rua, manifesta e não há resultado. Qual é a consequência disso? É a indignação, a rejeição à política, às instituições. E a pessoa passa a se identificar com o primeiro messiânico, populista, fundamentalista que aparece. Aquele que reflete, estou contra tudo que está aí. E a pessoa não raciocina que quem está contra tudo que está aí, necessariamente não está a favor de algo melhor para o lugar.
Não há esse raciocínio. E elege um Congresso que a gente pode considerar, pode resumir como conservador do ponto de vista social, liberal do ponto de vista econômico, não é que entenda o que é a doutrina liberal, é porque é pago pelos liberais, financiado pelos liberais, e é atrasado do ponto de vista do meio ambiente e dos direitos humanos. Então, um ambiente extremamente preocupante, né? E é esse Congresso que, em certa medida, vai fazer uso desses instrumentos. A presidente da República se reelege num discurso de esquerda nacionalista, mas como está acuada do ponto de vista econômico, porque fez uma política anticíclica que gastou muito recurso e não houve o correspondente investimento, né? Porque os investimentos, nós temos o privado e o estatal, o interno e o externo. O externo continuou vindo no Brasil como o quinto maior destino. O interno, nós tínhamos qual era? Era o recurso de origem trabalhista do FGTS, que era administrado pelo FAT e, por sua vez, parcela ainda para o BNDES, e recurso do fundo de pensão. Essas duas alavancas importantes do ponto de vista privado. Porque o empresarial, como eu disse a vocês no início, estão com dinheiro empossado, tem 300 bilhões, mas não investiram, nem vão investir enquanto Dilma estiver aí, porque acham que ela é intervencionista. E o outro é o estatal, recurso do BNDES e da Petrobras. Agora veja que situação se encontra o Brasil. A Petrobras envolvida na Lava Jato e com a CPI na Câmara sendo investigada, o BNDES com a CPI aberta que vai funcionar esses dias e o Fundo de Pensão com CPI aberta. Esses três vetores fundamentais para o investimento estão contraídos. As famílias, que respondem pela parte importante do PIB ali, estão endividadas. Então é um quadro realmente preocupante do ponto de vista do interesse da população. E uma onda conservadora e neoliberal que ressuscita e vem com toda a força. Qual é, entre aspas, a sorte que nós temos? É que quem está liderando esse processo tem tanto problema do ponto de vista ético-moral, de um lado, e de avidez, de ganância, de outro, que toma atitudes que mesmo setores conservadores consideram aquilo um retrocesso muito grande e pode brecar. Além disso, o governo da presidente Dilma teve que incorporar no seu governo representante de 4 setores da atividade econômica que nunca houve no Brasil, por cima dos partidos. Alguns até têm selo partidário, mas seus partidos estão votando contra no Congresso. Então, tem já uma transição dentro do governo com vistas à sucessão da presidente Dilma. Estão lá Joaquim Levy, no Ministério da Fazenda, representando o sistema financeiro, para fazer o que o sistema financeiro quer. Cátia Abreu, representando o agronegócio, representante de classe, presidente da CNA. O Armando Monteiro, que foi presidente da CNI no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, representando o empresariado urbano e o industrial. O Afif Domingos, representando o comércio e os serviços. Sabe que comércio e serviços tem mais de 90% é pequena e microempresa, né? E esses cidadãos estão empoderados no governo, na área econômica, com a missão da presidente de resolver o problema do setor. Aí, como eles têm experiência classista, o que eles estão raciocinando? Estão fazendo no governo? Bom, eu tenho uma missão da presidente para resolver os problemas do meu setor. Só que tem outros setores, ou aspectos de outros setores que interferem na minha área. Então, diz lá a Cátia Abreu, o Código Civil diz que é considerado trabalho degradante se o trabalhador ficar mais do que 6 horas exposto ao sol. Isso atrapalha o agronegócio, eu preciso modificar essa legislação. Vem lá o Armando Monteiro e diz, bom, tem uma tal de NR, são normas reguladoras de segurança no trabalho, em vários setores, que estão atrapalhando a produtividade do Brasil. Temos que tirar isso. Aí vem lá o Afif e diz, bom, temos que instituir o simples trabalhista, porque não basta dar incentivo tributário, previdenciário, administrativo, enfim, fiscal às pequenas e microempresas. Então nós estamos num quadro assim de extrema preocupação e dificuldade. Agora, é possível
enfrentar esse ambiente? E devemos fazê-lo. Há um ambiente que a direita, os setores neoliberais, trabalham com muita habilidade, que é a propaganda. Eles criam um ambiente mental que não corresponde à realidade, e as pessoas acham que aquilo efetivamente está acontecendo e é uma profecia que se autorrealiza, ou seja, elas vão lá e findam fazendo aquilo. Quando houve a sazonalidade do preço do tomate lá, vocês lembram que a inflação estava mais ou menos quieta. Quando disseram que subiu 300%, minha vizinha chegou e disse: eu vou reajustar meu aluguel. Né? Tem um efeito multiplicador. Tinha gente usando um colar de tomate, né? Botando no Jornal Nacional tratores fiscalizando plantação de tomate. Então, todo um terrorismo, né, para fazer isso. E então, para concluir, vamos analisar do ponto de vista objetivo, sobre a ótica dos trabalhadores, o que aconteceu no Congresso no primeiro semestre deste ano. Qual é a sensação que todos nós temos? Que houve derrotas acachapantes, conclusivas, definitivas, que nunca mais se recuperam. Não é esse o sentimento? Que o neoliberalismo varreu tudo? Esse risco existe, mas ele não aconteceu ainda. No primeiro semestre de cada legislatura há uma produção legislativa muito grande. Nesta não houve. Já mencionei uma das razões. O fato de quem está conduzindo isso ter uma avidez muito grande, sair comprando briga com o governo, com o judiciário, com o Ministério Público, com o seu partido, etc. E isso nos dá uma condição de dividir os adversários. O segundo foi uma pequena resistência que houve, e aqui eu quero destacar que as centrais sindicais, de um modo geral, e a CUT em particular, teve uma importância grande no enfrentamento ao governo, não fez publicamente, mas fez lá no embate parlamentar, né? E isto fez com que chegássemos à seguinte conclusão: nós tivemos 2 emendas constitucionais aprovadas nesse período. Do ponto de vista dos trabalhadores, são emendas neutras. Uma trata de orçamento impositivo e outra trata do aumento da idade para aposentadoria compulsória do servidor público. Então, neutro. Do ponto de vista de perdas reais, nós tivemos a revisão da lei dos caminhoneiros, tirando alguns direitos deles. O agronegócio bancou isso. E o governo, em função de ter trocado a coordenação política e não ter enfrentado para dizer que era questão de governo, sim, a proteção desses trabalhadores, deixou passar. Então foi de um segmento. E as 2 MPs, 64 e 65, e ambas foram alteradas substantivamente para tirar os seus efeitos mais perversos. Essas foram as derrotas. O que a gente pode botar como ganho nesse período? Nós tivemos a aprovação da lei que continua a política de recuperação do salário mínimo. Nós tivemos a lei dos empregados domésticos regulamentado conclusivamente. Nós tivemos a correção da tabela de imposto de renda, ainda que com um percentual inferior à inflação, mas antes nem isso tinha. Tivemos o Estatuto do Deficiente e a flexibilização do fator previdenciário, que permite que muita gente que começou a trabalhar mais cedo se aposente. Então, do ponto de vista real do resultado, considerando a correlação de forças, foi, graças a essa pequena resistência, positivo. Então é possível enfrentar aqueles outros que estão lá, porque são tão conservadores, são tão reacionários, que uma casa conservadora como é o Senado acha que é exagero esses retrocessos e está segurando lá a terceirização, reforma política e redução da maioridade penal. Então nós temos aí um ambiente ainda de oportunidades e de ameaças no Congresso, com uma série de projetos, e se a gente não sucumbir, não nos desarmarmos, pelo contrário, atuarmos firmemente, nós podemos evitar que nesse momento em que a correlação de força é desfavorável, a gente consiga segurar os instrumentos que nos vão dar condição mais na frente de tomar o protagonismo nesse processo. Então, é fundamental que a gente tenha clareza desse processo. Há um processo de criminalização de um partido político, do PT. Eu não sou filiado a nenhum partido e acho que todo cidadão que tem compromisso com os trabalhadores deve ter clareza de que, embora atinja ou
pretenda atingir um partido em particular, ele está atingindo a esquerda de um modo geral. Porque uma vez inviabilizado o PT, não tem nenhuma outra força no campo da esquerda capaz de recuperar a curto prazo ou a médio prazo esse movimento. Então a campanha contra o PT é uma campanha contra a esquerda. Então precisamos fazer isso que o Max disse ali, criar uma frente de esquerda e nos articularmos para fazer esse enfrentamento.